Portanto, vamos começar aqui com o primeiro tipo: formas pensamento. São criações energéticas geradas por emoções e pensamentos intensos. Encontros com formas pensamento eu penso já ter tido, não só a dormir, em sonho, mas também a meditar. Às vezes parece que a própria emoção se reajusta numa dada forma e é essa forma que faz a interação connosco. Portanto, seria um reconhecimento visual daquilo que é uma emoção ou um pensamento. Tipo 2: espíritos humanos desencarnados. Almas de pessoas que já viveram na Terra e permanecem no astral antes de desencarnar ou avançar para outros níveis. Eu tive uma experiência num sonho em que eu via o corpo de uma pessoa que já tinha falecido e ela estava a andar lá na casa dela, mas aparentava não ter qualquer tipo de consciência. Então isso deixa-me questionar se isso seria mesmo a pessoa ou se seria outra coisa, como por exemplo uma, uma skin que poderia ser utilizada como quem faz um jogo, escolhe um determinado boneco e entra nesse boneco para jogar. Na minha experiência, dos múltiplos encontros que já tive, eu não me parece que os seres que eu encontro, que visualmente são, por exemplo, como os meus avós, eu não acredito que sejam os meus avós. Porque como já tive tantas experiências e algumas delas depois também me levaram a ver as coisas de outra forma, eu não posso descartar os seres, que depois vamos falar mais à frente, que são os seres que se fazem passar por aqueles seres que nós já conhecemos aqui na Terra e que seriam da nossa família. Uhum. Eu, se calhar, vou aproveitar aqui para combinar estes dois tipos de ser para contar uma pequena experiência que tive, em que havia um espírito que estava com um problema, penso que era um problema na perna, e eu emiti a intenção de o curar. Ao emitir essa intenção, eu fui como que movido, a minha consciência foi movida para dentro da própria energia de cura e de amor que eu estava a emitir. Terceiro tipo: guias espirituais, mentores e mestres. São seres sábios e benevolentes que ajudam os encarnados no seu desenvolvimento espiritual. Eu penso que há alguns que nos acompanham de forma mais próxima, principalmente nos sonhos. Apercebi-me que normalmente existe. É um homem com cerca de 50 anos. Normalmente ele vai a conduzir um carro. E isto aparece em muitas experiências, tanto conscientes como não. Em relação aos guias espirituais, mentores e mestres, eu vou contar duas experiências que vivi. A primeira que eu vou contar consiste numa saída consciente do corpo, em que eu movi-me para fora do meu próprio corpo, olhei para o lado e no sítio em que eu despertei a consciência estava o corpo da Sara e estava um mestre que tinha aparecido, um mestre chinês com uma bata branca e estava como que a fazer-lhe uma cura com as mãos em cima do corpo dela. Outra experiência também muito importante na altura para mim. E importante porquê? Porque foi uma experiência diferente. Foi uma projeção astral, em que eu estava a dormir, mas depois, quando a projeção terminou, eu não acordei. O mundo à minha volta mudou para este mundo. E o que aconteceu nessa experiência foi muito interessante, porque foi como se uma nave em que eu ia, ou para a qual eu fui chamado, era comandada por uma senhora, para aí na ordem dos seus 30 a 40 anos, e ela era a comandante daquela nave, e a nave tinha uma função muito específica. Eles eram uma equipa de resgate, em que eles lançavam uma espécie de cordas ou umas bengalas para planos inferiores, para resgatar seres de mundos em que estavam aprisionados. Eu fiquei com a ideia que seriam mundos que eles próprios geravam e que ficavam lá presos, mas poderia não ser, poderiam ser mundos partilhados ou criados por outros seres. E esta guia espiritual era a comandante daquela nave e tinha a função de ajudar aqueles seres. Temos também os seres de luz, entidades altamente evoluídas associadas ao amor incondicional e à sabedoria divina. Eu lembro-me de um sonho em que eu só me lembro da parte final em que eu estava, imaginem, num sítio muito alto. Era um cenário muito celestial. Havia
uma espécie de cavalos brancos voadores, nuvens cor-de-rosa, era assim uma coisa assim toda muito bela e os seres também eram assim, eles voavam, tinham vestidos voaçantes brancos, tudo assim de uma cor muito celestial. Temos também as sombras ou larvas astrais. Aqui estão na mesma categoria, mas podem ser coisas bastante diferentes. São entidades de baixa vibração que se alimentam de emoções negativas como medo, raiva ou tristeza. E em relação às larvas astrais, não tenho muitas experiências, mas tenho uma, e nem foi a dormir, foi uma vez quando estava a tentar projetar a consciência, imaginei-me ali no Jardim da Pampilhosa, e no Jardim da Pampilhosa vi umas larvas vermelhas muito grandes, para aí com 1 metro, 1 metro e meio, que estavam ali numa zona onde tem uns coisas de madeira para fazer exercício. E temos os guardas ou sentinelas, que são seres que protegem determinados locais ou conhecimentos no astral. Em relação a isto de seres guardas ou sentinelas, das minhas experiências, o que eu encontro de mais semelhante são locais que representam como que transições entre, diria, entre sítios, ou seja, pórticos ou portagens, sítios que têm uma cancela e que têm um porteiro, e são sítios por onde se entra e por onde se sai de determinados mundos. Depois temos os seres biomorfos, os shapeshifters em inglês. São entidades cuja forma é naturalmente adaptável ou projetada para mudar conforme a necessidade ou intenção. Aqui já tivemos várias experiências com seres biomorfos, que vou deixar para tu contar. Eu estava em minha casa e estava dentro de casa e estava a ficar consciente de que estava a sonhar. E ouvi um barulho na parte de trás da casa, como se alguém estivesse a tirar caixas assim de papel. E eu fui ver o que é que se passava e era um ser. Ele não era muito grande. E quando ele viu que eu o vi, não sei se ele também percebeu que eu estava consciente, mas a dada altura eu acho que sim. Ele tentou colocar-me medo. Tomou várias formas e ele ia mudando. E como ele via que nenhuma delas estava a funcionar, porque eu estava totalmente consciente, nesse momento eu não estava com medo nenhum, então ele transformou-se. Primeiro era uma espécie de um lobo, depois transformou-se numa espécie de palhaço assustador, e depois acho que no final ainda tentou transformar-se noutra coisa, mas ele viu que eu não estava com medo e ele próprio é que fugiu. Uhum, sim, muito parecidas também com algumas que eu já tive. Temos, por fim, os seres programa ou inteligências artificiais astrais. Estes seres desempenham funções específicas e são mais mecânicos ou programados. São inteligências artificiais criadas por consciências superiores. Sim, eu posso contar uma experiência em que eu interpretaria como sendo um contacto com uma inteligência artificial, porque aquilo no fundo parecia uma espécie de call center em que eles recebem diferentes pedidos. Então a experiência foi a seguinte: eu estava numa cidade e fiquei consciente de que estava a sonhar, e na época eu já me interessava por entrar conscientemente num sonho sem perder a consciência quando adormecemos. E então foi esse o meu objetivo. E eu foquei-me bastante nesse pedido e começou a ficar tudo escuro à minha volta. E, entretanto, houve uma voz feminina que começou a falar comigo. E ela disse-me que ainda não estaria disponível essa passagem direta para o sonho de forma consciente. No final dessa conversa, eu perguntei-lhe com quem é que eu estava a falar. O que ela me disse foi: a linha que está aberta é a linha número 1457 CCC. Os números em si, ao certo, eu não me lembro, mas lembro-me que tinha um conjunto de números, uma série de números, e que terminava com 3 Cs. Portanto, agora vamos explorar mais em detalhe os seres extrafísicos não humanos. Esta lista não tem a ver com uma ordem específica, mas temos aqui em primeiro lugar os greys, os cinzas. Provavelmente a raça mais conhecida. Estão associados a interações com humanos, principalmente através de abduções. E os greys que eu encontrei, eles não tinham a cabeça
desproporcionalmente grande. Eles eram muito parecidos com humanos, só eram mais cinzentos. Temos os insetoides, seres com aparência de insetos, frequentemente associados à mente coletiva e alta inteligência. Eu diria também que são seres muito avançados, das experiências que eu já tive, são seres muito avançados, tanto tecnológica como consciencialmente. Temos também os nórdicos ou pleiadianos, humanos altamente evoluídos, associados a ensinamentos espirituais e ajuda à humanidade. Os Anunnaki, mencionados em textos suméricos, estão associados à criação da humanidade e descritos como deuses antigos. Que nesta categoria não há nenhuma experiência que eu queira relatar. Os Arcturianos, uma das raças mais evoluídas espiritualmente, frequentemente associados à cura e desenvolvimento psíquico. Trabalham para ajudar na transição espiritual de planetas e civilizações. Já tive várias experiências com arcturianos. Já me foi mostrada a história de um suposto arcturiano. A história que me foi mostrada de um ser é que era um ser que estava a tentar fugir de uma realidade em que existia uma mente coletiva. E ele, essa raça, sabia os pensamentos que ele ia ter e ele teria de fugir para conservar a sua individualidade. Portanto, aqui no contexto de transição espiritual, faria todo o sentido sermos confrontados com cenários deste tipo. Os sirianos são vistos como cientistas e guardiões do conhecimento. Muitas vezes aparecem pessoas vestidas com batas nas minhas experiências e também tive uma experiência com um anfíbio. Vou dizer que era como se fosse uma pessoa porque ele falava como se fosse uma pessoa, mas não é como se fosse um corpo humano. Então, ele tinha cerca de 1 metro de altura e tinha uma pele como se fosse de um sapo ou de um lagarto. E ele era assim, tinha uma personalidade um pouco carrancuda. Eu estava com um senhor, que eu diria que poderia ser um dos meus guias, e ao lado estava esse anfíbio. Mas eu lembro-me que eu perguntei se eu podia tocar no braço desse ser, desse anfíbio, para perceber como é que era a textura e se ele era sólido, como aqui nós temos um corpo sólido. E ele disse que sim, que eu podia, mas ele deixou-me e eu toquei-lhe e era mesmo uma sensação como se estivesse a tocar numa pele de um sapo. Seres sombrios avançados, entidades de alta vibração negativa com agendas de manipulação interdimensional. Operam no astral médio ou superior com foco no controle de energia. Sim, acho que já tive vários encontros. Não sei se são sombrios ou se é só a nossa percepção deles. Eles podem não ser negativos. Pode é que as suas intenções sejam completamente diferentes das nossas e nós interpretemos dessa forma. Mas sim, que são seres extremamente inteligentes e avançados, sem qualquer dúvida. Temos também os seres pequeninos, que vivem numa dimensão superior à da Terra, inteligentes e ágeis, com aspectos semelhantes aos ratos, ratoides, com cerca de meio metro de altura, várias idades, nível de consciência superior ao dos humanos. Sim, eles são seres muito bem dispostos, muito divertidos, com algum sentido de humor e são pequeninos. E então eu intitulei-os de seres pequeninos. O que eu me lembro é a parte final, é uma parte que eu achei bastante divertida, em que eu basicamente estava. Era como se. Imaginem que eu estava no espaço e tinha, penso que 3 seres pequeninos ao pé de mim, que estavam, no fundo, a encaminhar-me para eu me ir embora de lá, para eu me vir embora. E eles disseram algo do género: agora vais para o escorrega do tempo. E apareceu um escorrega enorme azul que vinha para baixo e eu vim por esse escorrega e depois acordei aqui. Foi isso. É a história dos seres pequeninos. Ou seja, eles é como se tivessem o controle do tempo, estão acima do tempo. Estão assim, pois.